Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos lá dar sequência às nossas aulas de história e finalizar esse conteúdo e iniciar um conteúdo novo hoje? Precisamos. Então, correção rápida lá da página 42 do capítulo 3, que a prof deixou na aula passada. Então, vamos rapidinho para número 1. Acompanhe lá, aqui, correção do exercício número 1. Então, era para verdadeiro e falso, né? A prof vai colocando as respostas para vocês ali. Letra A, então, verdadeiro. Letra B, falso. Letra C, verdadeiro. Letra D, verdadeiro. Letra E, falso. Letra F, falso. G é verdadeiro. H, falso. I, verdadeiro. J, verdadeiro. E K, verdadeiro. 2. Estabeleça a relação entre a formação de estados nacionais e o desenvolvimento da burguesia e as grandes navegações. Então, a prof faz a resposta aqui e vocês complementam se necessário ou corrijam se necessário for. A formação dos estados nacionais possibilitou o desenvolvimento da economia, o estabelecimento de uma legislação para todo o território nacional, além da padronização de pesos e medidas. Para a consolidação dos estados do Estado, o rei precisou promover alianças com a burguesia, classe abastada que financiou a organização de um exército nacional, de bancos e de outros aparatos de instituições necessárias para a manutenção e funcionamento do Estado. As grandes navegações foram condenadas pelos governantes absolutos em parceria com a burguesia. Coordenadas, não condenadas, coordenadas. Que financiou muitas viagens e contaram ainda com o apoio da Igreja Católica. Resumindo o que a prof leu ali, os reis absolutistas eles conseguiram unificar moedas, pesos, medidas, o que favorecia os burgueses. Muitas das medidas tomadas pelos reis absolutistas favoreciam a prática do comércio, favorecia esse fortalecimento da burguesia e automaticamente essa burguesia favorecia e enriquecia e mantinha o poder desse rei. Então era uma troca, né? Depois a gente fala de aliança entre reis absolutos e burguesia. E essa aliança, o rei, na questão dos impostos, na criação dos impostos, das moedas, de uma moeda única, de um imposto único, favorecia os burgueses e esses retornavam com dinheiro, com o pagamento dos impostos e fortalecendo esses reis. E as grandes navegações, dentro desta aliança aí, entre esses dois grupos, fazia com que quanto mais territórios e mais locais esses burgueses chegassem, mais impostos e mais dinheiro ele trazia para o reino e mais ele fortalecia esse reino. E logo aí eles tiveram o apoio da Igreja Católica, né? Que essa Igreja Católica entra aí nessa aliança, que agora não é mais só entre reis e burguesia, sim, é entre rei, burguesia e Igreja Católica. Certo? Então, essa aliança que favorece é uma troca de favores aí, e que um fortalece o outro. 3. A respeito da chegada à América durante as grandes navegações, assinale a alternativa correta. Então, a correta é a letra D. Pode ser relacionada ao processo de expansão marítima promovida por reinos europeus no início da Idade Moderna. Tá? Então, é a letra D a resposta correta. O caderno de atividades a prof não vai corrigir, né? Vai ficar com uma forma avaliativa em um próximo momento. E agora nós vamos entrar num conteúdo novo. Então, para tudo, sétimo ano, para tudo e olha para mim. Não é assim que fala em sala de aula? Então, para tudo agora e olha para mim. Página 43, capítulo 4, nosso último capítulo do primeiro bimestre. Nós já vamos iniciar o segundo bimestre, né? Você já sabe que vem apostila nova por aí, vem novidades de formato de aula. Nós estamos trabalhando ao máximo para atender vocês da melhor forma possível, tá? Então, a nossa intenção é melhorar sempre, para que vocês sejam beneficiados com essa nossa melhoria. E para isso dependemos também do empenho e do esforço de vocês. Quem não está seguindo as atividades, quem ainda não acordou aí para essa nova realidade, tá mais do que na hora. O que foi essas reformas religiosas?
Mas espera aí, né, prof? Primeiro a gente fala de um sistema feudal, onde a igreja era importante, era a grande senhora feudal, que dominava pelo medo, que as pessoas tinham medo da igreja católica, os seguidores tinham medo de ir para o inferno, de não conquistar um lugar no céu, e pagavam para essa igreja impostos e etc e tal, doavam grandes partes de terras para que fosse garantido aí o seu lugar no céu, enfim. E essa igreja se torna poderosa. Nós sabemos disso desde lá do sistema feudal até a Idade Moderna. Porque na Idade Moderna ela faz uma aliança com o rei e com a burguesia. E essa igreja então se fortalece ainda mais. Mas não vai ser por muito tempo. Essa igreja vai se desgastar. E nesse desgaste da igreja, ela não vai mais conseguir manter esta aliança com os burgueses e com o rei. E é nesse momento dessa disputa, dessa briga aí, que a igreja vai passar por uma reforma, tá? Quando eu falo em o que a gente entende por reforma? É quando uma coisa não tá boa, não tá, uma coisa tá ruim, a gente vai e tem que reformar, tem que arrumar. Então é exatamente isso. A igreja se encaminha para um caminho que ali que se encaminha para um caminho é bacana, né? Ela se encaminha para uma situação que não é bacana e começa a haver críticas em relação à postura da Igreja Católica, e isso vai desencadear numa reforma, tá? Reforma religiosa ou reforma protestante. Então, nós vamos entender o que foi esta reforma, tá? Conseguiu entender ali? Que essa conseguiu puxar ali o fio da meada, senão não consegue entender. Nós falamos de uma senhora feudal, que era a Igreja Católica, sai desse sistema feudal, entramos numa Idade Moderna, né, com o Renascimento Cultural, Renascimento, é, tudo aquilo que a Igreja condenou lá no sistema feudal, o Renascimento Cultural e Científico trouxe à tona novamente. A Igreja teve que se adaptar a esse novo momento, né? Fez aí já a sua adaptação, a sua aliança com esses burgueses e com a questão do rei, mas ela vai continuar esse interesse, jogo de interesse, porque são jogos de interesse, né? Cada um tem o seu interesse ali, dessas três classes aí que pertencem a essa aliança, cada um tem um interesse. A partir do momento em que um deles não estiver satisfazendo a esta aliança, automaticamente haveria aí uma, uma, uma revolta, uma barreira aí que não permitiria que essa aliança continuasse. E foi o que aconteceu com a Igreja Católica, tá? Então, por isso, reformas religiosas. Vamos entender o que é que esta Igreja Católica, que até então tinha uma aliança com os burgueses e com o rei, o que, que ela está fazendo que está desagradando ou que não está em sintonia aí com o momento. Então, acompanhe na página 44 de vocês. Lá na página 44, a prof vai dando vai sequência ao conteúdo, vou explicando e vocês vão seguindo a leitura na apostila, tá? A prof não vai ler a apostila inteira na íntegra, você sabe que a prof não faz isso. Eu vou explicando e vocês seguem ali, por favor. Eu vou ler alguns trechinhos que eu achar pertinente para a leitura, tá? Então, nós temos ali, durante a Idade Média, a Igreja Católica se consolidou, né? Como o professor explicou, como uma grande senhora feudal, então possuía muitas terras, cobrava impostos, cobrava o dízimo, doações de terras, etc. E tal. Fez aquela aliança com os burgueses na Idade Moderna. E aí, com a igreja arrecadando boa parte dos impostos, acontecia isso, né? Se a igreja era grande senhora feudal, se ela tinha uma grande extensão de terras, ela arrecadava grandes proporções de impostos, até mais do que o rei às vezes, né? E esse rei aí não estava gostando da situação, porque o que fortalecia o rei era a cobrança de impostos, né? E quem estava arrecadando e tirando uma grande fatia de tudo isso era a Igreja Católica. Tornava-se difícil para os reis aumentar o próprio poder político. Então começou uma disputa de poder. Exatamente. Aí era uma disputa de poder entre o rei e a Igreja Católica. Porque o rei tinha que se consolidar no poder, tinha que se fortalecer. E esse fortalecimento do rei só vinha a partir da cobrança de impostos, do enriquecimento deste reino.
e ele tinha aí como uma concorrente forte a Igreja Católica. Alguns soberanos passaram a assumir a administração de muitas dessas regiões com o objetivo de diminuir a influência da Igreja, a qual deveria se limitar à orientação espiritual das pessoas. Então, o que os reis começaram a pensar ali? A Igreja que cuide do espiritual, que cuide da questão religiosa, e o rei que cuide da política. Essa é a primeira ideia, ou o primeiro objetivo da reforma religiosa é isso: separar. A igreja cuida do espiritual, o rei cuida da política, ou seja, cuida do dinheiro. Eles querem fazer uma separação em relação a isso. Nada de que a igreja cuide tanto da religião e que arrecade impostos e que cuide do dinheiro também. Não. A igreja fica na religião e o rei cuida da política. Esse é o primeiro objetivo das reformas religiosas, tá? Dessa reforma da Igreja Católica aí. É separar. Vamos separar as coisas aí, cada um no seu papel, né? Cada um que exerce a sua função. Aos poucos, transferindo. No entanto, com a concentração dos poderes na mão dos reis, o direito de cobrar imposto de decretar leis nesses territórios foi aos poucos transferindo-se para os monarcas absolutistas, o que não aconteceu sem alguns conflitos entre a igreja, né? Entre Estado e igreja. Lógico, né? A igreja não ia abrir mão do poder assim por nada. Então ela detinha de um grande poder econômico, político, de fazer decisões políticas, e ela se viu em um momento em que quase que obrigada a abrir mão de tudo isso. Ela não abriu mão de uma hora para outra e nem foi de mão beijada. Então essas reformas aconteceram a partir de um processo demorado, um processo conflituoso, não foi pacífico e não foi, ai, tá bom, o rei fica lá com os impostos que eu assumo as orações aqui. Não, não foi assim. Foi um conflito e um tempo aí, uma duração grande desse conflito. Página 45. O que é que esta igreja fazia que não agradava mais? Nós temos lá a cobrança de juros pelo empréstimo de dinheiro, né, era chamada de usura, ou o lucro obtido da venda de produtos fabricados por outras pessoas, quando considerado muito alto, era a doutrina do justo preço. Então a igreja começou a criar algumas leis, né, algumas leis da igreja, e que essas leis barravam nos objetivos dos burgueses e do rei. Então a questão da cobrança de impostos ali, ou de dívidas, ou de impostos que eram um valor muito alto, a igreja condenava. Claro que não estava vindo para ela mais, né? Então esse imposto não vinha mais para a igreja. Antes vinha para a igreja, então era tudo normal, não era problema nenhum. Agora que foi tirado da igreja e foi colocado lá na função do rei, a igreja falou: não, isso está errado. Essa cobrança de impostos exagerada aí é uma usura. Então isso era considerado um pecado. Vamos usar essa palavra para vocês entenderem, porque não é crime, porque a igreja não tinha essa permissão de criar leis, né? Então ela criava regras, doutrinas a serem seguidas. E a punição para quem não cumpre uma doutrina, uma regra religiosa, é a punição divina. Olha o medo das pessoas, né? Então você não vai ser punido pelos homens, você vai ser punido por Deus. E olha o medo que se colocava nas pessoas. Então, essa cobrança, essa prática de cobrança, a igreja condenava, dizia que era uma usura. De repente, para quem ia pagar esse valor, realmente isso vinha contribuir, que realmente para eles era pesado e era uma usura mesmo. Mas a forma com que a igreja conduzia isso não era no intuito de ajudar os fiéis, era no intuito de confrontar ali com os reis e com os burgueses, porque ela não estava sendo favorecida nesse momento. O lucro obtido na venda de produtos fabricados por pessoas também era uma usura. Então, se você obtesse lucro sobre um produto que você não fez, que foi fabricado por outra pessoa, isso também era uma usura. Você estava usando de outra pessoa para enriquecer.
quando considerado muito alto, ia contra a doutrina do justo preço. Então, a Igreja Católica criou lá uma doutrina do justo preço. Dentro dessa doutrina, ela estipulava o que era justo em relação à cobrança e o que era injusto. Então, imagina o conflito que isso acontece. Imagina aí essas regras, mesmo na visão dos burgueses, porque quando eles seguiam uma religião, quando você está dentro de uma religião, seja ela qual for, você segue uma doutrina. E quando você segue uma doutrina, você tem a questão aí, não sei se é a palavra medo, mas o respeito em relação às punições para quem não segue essa doutrina. Né? Essa punição não vem dos homens, essa punição vem do divino. É o que então mais preocupa as pessoas ainda. E olha, mesmo é, praticando a usura o tempo todo, esses burgueses ficavam apreensivos, né? Ai, porque é uma doutrina da igreja. Será que eu estou certo, errado? Continuo fazendo? O que é que eu faço? Isso causava uma inquietação. E essa inquietação não estava legal, né? Os burgueses não estavam gostando dessa pressão aí que a igreja estava colocando em cima deles. Então, além desses conflitos com os reis e o descontentamento da burguesia, né, a igreja tinha problemas próprios. Embora sua doutrina condenasse a usura, vários de seus membros praticavam a venda de indulgência. Olha que coisa conflitante, né? Então a igreja ela condenava ali a usura, né? Então a cobrança de altos impostos, ou você enriquecer, ou você vender um produto que outra pessoa fabricou. Ela criou uma doutrina que ela não obedecia. Por quê? Porque a igreja vendia indulgências. O que é essa indulgência? É vender, vou usar uma palavra bem simples para vocês compreenderem. É vender um pedacinho no céu. Mais ou menos isso, é vender a salvação. Então, o ser humano, até nos dias de hoje, mesmo nos dias de hoje, as pessoas vivem imaginando como é após a morte, para onde é que a pessoa vai, se existe céu ou inferno. Tudo isso, até mesmo nos dias de hoje, ainda preocupa as pessoas. Imagina aquele momento, né? Naquele momento em que as pessoas tinham pouquíssimo conhecimento científico, pouquíssima, mesmo a questão cultural ainda era em cima do medo. E a igreja vendia essas indulgências, né? Ou seja, você pagava para ir para o céu, ou pagava para não ir para o inferno. Isso é indulgência, né? A venda do perdão, né? A venda do perdão de Deus, digamos assim. Embora essa sua doutrina condenasse, tá? A simonia. Então, o que é isso? Indulgências e simonia, comércio de objetos sagrados. Eu comentei com vocês um dia em sala de aula sobre algumas religiões, até mesmo nos dias de hoje, que a prof não vai citar nomes, né, claro, e que vendem objetos sagrados. Alguém comentou em sala um dia comigo que viu em algum lugar alguém que vendia um óleo, que vendia uma toalha, que se comprasse aquela toalha, passasse no machucado, aquilo ia curar. Isso é simonia, tá? Então, mesmo antes da reforma da igreja, já acontecia isso. Ah, vou vender para você um pedacinho da cruz de não sei quem, não sei da onde, que isso aqui vai fazer tua vida mudar. E as pessoas pagavam um alto valor sobre isso. Então, que conflito, né? Uma igreja que condenava a usura dos burgueses e dos reis, mas que fazia a mesma coisa, né? Que vendia objetos sagrados com valor altíssimo, dizendo que estava vendendo a salvação. E essas indulgências também, né? Vendendo aí o perdão divino. Então entrava em conflito, né? Condenava uma prática e realizava ao mesmo tempo essa prática com os seus fiéis. Essas atitudes, sem falar aqui fala também, gente, sobre o celibato. O que é celibato? O celibato é o que até nos dias de hoje, ainda a igreja cristã, a igreja católica, continua com essa prática que é a proibição do casamento dos sacerdotes. Então, quando a pessoa entra para o mundo clérigo ou que vai ser padre, ele entra sabendo que a Igreja Católica prega o celibato. Então, ou seja, este homem ao entrar para a vida religiosa ou esta mulher ao entrar para a vida religiosa,
eles não poderão constituir família, não pode casar. Então, esse é o celibato. A Igreja Católica defendia o celibato, defende até hoje, né? Nós sabemos, mas havia dentro dessa congregação ali, desse momento, o desrespeito ao celibato, né? Então, e isso era criticado o tempo todo pela sociedade burguesa, pelos reis. Como é que você não deixa o padre constituir família, não deixa ele casar e ele acaba cometendo aí um pecado se relacionando né, com uma mulher aí, com ele não pode nem casar. Então fazia um pecado maior. Mas essa é uma questão que até os dias de hoje é polêmica, por isso que a gente só comenta sobre ele e nós nem vamos entrar em discussão, tá? Ainda o celibato até hoje é uma discussão séria dentro da Igreja Católica e que causa polêmica. Então, o professor explicou o que é e como eu falei, questões religiosas que surgem agora aqui, essas dúvidas, vocês perguntam aí para o pai e para a mãe o que eles pensam e vocês seguem o que o pai e a mãe pensam, tá? Cada um de vocês devem seguir a religião ou aquilo que a mãe e o pai pregarem para vocês. A prof não está falando sobre religião, a prof está falando sobre um momento histórico e que a igreja entra ali nessa situação em que a prof precisa discutir. Não tem nada a ver com os nossos costumes religiosos de hoje. E isso, cada criança deve seguir aquilo que o pai e a mãe dizem em casa, tá bom? Então, eu sei que mesmo aí entre colegas vai haver conflitos, né? Ah, eu sou de tal religião, eu sou de outra religião. E nós temos que ter aí o respeito sobre todas as religiões, né? Nós temos que respeitar todas as doutrinas, tá? Respeita a religião do outro, siga a sua e respeita a do outro. Continuando. A atitude mais criticada da igreja, então, como o professor falou, a venda de indulgências, que era papéis que adquiridos pelos fiéis em troca de perdão de seus pecados. Como o professor falou, né? Então, o padre dava lá um papel escrito, ó, a partir desse pagou por ele, então, a partir de hoje, Deus perdoou todos os seus pecados, você pagou por isso. Isso era indulgência. A concessão de indulgência era uma prática antiga da Igreja Católica. Tal documento era concedido a quem praticava algum ato de caridade, fazia jejuns ou havia praticado participado das cruzadas. A partir do século XV, esse documento, antes concedido por merecimento, passou a ser vendido. Então, o que quer dizer? Há um tempo atrás na igreja, as pessoas que praticavam uma boa ação, por exemplo, foi lá e fez uma boa ação. Essa pessoa merece um documento dizendo que ela está livre de seus pecados, porque ela fez uma grande ação, uma boa ação. As pessoas, fulano lá foi para as cruzadas. Não, um ato de coragem em nome da igreja, então ele merece esse documento, essa indulgência dizendo que ele está livre de seus pecados. Era dado, né? Então era por merecimento. A pessoa merecia, recebia esse documento. Então, a partir de agora, ele não era mais por merecimento, era por pagamento. Você pagava o valor que a igreja queria e você recebia o documento. Aí começam as críticas. E é nesse contexto que vai começar essa reforma religiosa aí. Lá na página 46 de vocês, lá na página 46, acompanha comigo. Então, ali tem um organize ideias para nós darmos continuidade. Conforme o que você estudou, vários setores da sociedade estavam descontentes com a igreja no início do século XVI. Complete o quadro a seguir com os principais motivos do descontentamento de cada grupo. Por que os reis estavam descontentes? Então acompanhe, vamos conversando aqui, isso já preenche na apostila de vocês lá. Não gostavam, então os reis não queriam a interferência em assuntos que consideravam da própria atribuição, como a delegação de leis e cobrança de impostos. Então o rei pensou assim: não gosto da Igreja Católica interferindo em coisas políticas. Por exemplo, cobrança de impostos não é atribuído à Igreja, é atribuído ao rei, ao governo. Então esse era o descontentamento principal do rei. Essa cobrança de impostos que ele acreditava que pertencia ao governo, pertencia a ele e não à igreja.
Membros da burguesia. Por que os burgueses não estavam contentes com a igreja? Muitas de suas práticas comerciais eram condenadas pela igreja, como a usura, motivo pelo qual a salvação de suas almas, segundo essa doutrina da igreja, seria muito difícil. Então, se os burgueses enriqueceram, praticavam o comércio, esse comércio, chamado ali a questão da cobrança no valor alto sobre a mercadoria, era considerado uma usura, então eles estavam o tempo todo pecando, indo contra a doutrina religiosa. Então eles pensavam, meu Deus, não vou me salvar nunca, né? Porque eles praticavam a usura o tempo todo, né? Que é essa cobrança aí sobre, vou vender um produto que outra pessoa fez. A igreja dizia que não podia, que era usura. Então, diante dos olhos da igreja, os burgueses estavam condenados ao inferno, mais ou menos isso. Então, por isso que eles pensaram, não, assim não dá para continuar, né? Se continuar com essa ideia aí, nós nunca nos salvaremos. Por isso os burgueses não estavam contentes. E os membros da igreja? É verdade, membros da própria igreja não estavam contentes. Por quê? O que acontecia com esses membros aí que estavam descontentes com as doutrinas ou com as medidas da igreja? Alguns membros da igreja criticavam o fato de que alguns de seus colegas praticavam atos condenados pela própria instituição, do qual faziam parte e representavam. O que a prof falou então foi lá a questão da venda e indulgência, a questão do celibato. Os próprios membros da igreja diziam assim, não, mas a igreja está defendendo uma coisa que não cumpre. Isso não é correto. Então, além dessa interferência, desse descontentamento dos reis e da burguesia, membros internos, membros da igreja também vão estar descontentes. E aí que vai, né? Deflagrar aí iniciar esta reforma religiosa. O que foi essa reforma protestante? Ainda na página 46 de vocês, a gente vai falar sobre reforma protestante, né? Início do século XVI, a Igreja Católica era para todos. Com a reforma, no entanto, ao romper-se com a unidade cristã, surgiram novas doutrinas, como o luterismo. Vai grifando aí na apostila de vocês, ó. Aqui, ó. Grifem ali. Luteranismo, calvinismo, anglicanismo, todas cristãs e conhecidas genericamente como protestantes. Então, igreja protestante vai ser aquela que vai romper com a igreja católica, porém ela continua defendendo o cristianismo, a existência de Jesus Cristo. Ela rompe com algumas ideias da Igreja Católica, então ela se desvincula, se separa da Igreja Católica e continua com a questão do cristianismo, do acreditar em Jesus Cristo, mas rompendo aí com algumas doutrinas e algumas ideais da Igreja Católica que não estavam contentando esses próprios membros da Igreja Católica. Então, essa reforma protestante ela não vai acontecer por mão de burgueses somente, ela vai acontecer dentro da Igreja Católica. Os membros da Igreja Católica vão romper com a Igreja, por não acreditar mais naquilo que ela prega, e vão romper e vão formar novas religiões, tá? E elas são conhecidas como protestantes, porque elas protestam contra a Igreja Católica. Certo? Então, esse nome protestante, de onde que vem? Desse protesto, né? Dessa negação aí da questão da igreja, das doutrinas da Igreja Católica. Além dos fatores apontados no quadro anterior como causas da reforma, podemos citar o interesse da nobreza em reaver as terras que havia doado à igreja. Então, além de tudo isso que a prof falou, lembra dos nobres? Lembram lá no sistema feudal que os nobres doavam terrenos à igreja para ganhar ali a questão do merecimento ao céu? Lembram disso? Compravam uma grande extensão de terra, ou ganhavam, ou tinha questão da doação de terras. Parte dessas terras tinha que ser doadas à igreja católica para que você não fosse condenado, né, por usura ou por estar ganhando muito lucro. Então, você doava à Igreja Católica e daí pronto. Você estava isento daquele pecado. Então, foi com essas doações que a igreja se tornou a grande e poderosa senhora feudal.
E essas terras que estavam no domínio da Igreja Católica acendeu ali a cobiça dos nobres. Os nobres perceberam que os reis estavam, né, querendo a reforma protestante. Os burgueses também estavam aí contra a igreja. E nada mais do que eles pensarem assim: vamos reaver as terras, né? Lucro, né? Isso é poder, é um jogo de poder. Então, os nobres queriam novamente aquelas terras que foram doadas à Igreja Católica. Então, aí fechou, né? Agora, os reis, burguesia e nobreza. Os três unidos aí em prol dessa reforma religiosa, essa reforma protestante. Vamos lá, ainda na página 46, nós temos ali para vocês fazerem uma comparação, o desejo de visão de lucro que era proibido pela igreja. Vamos falar um pouquinho sobre humanismo e antropocentrismo, tá? Lá do século XIV, século XV, os chamados humanistas. Lembra o que é humanista? Lembra o que é humanismo? Homem no centro, tá? Então, teocentrismo, Deus no centro, e humanismo, homem no centro, que valoriza o que? A cultura, a arte, a ciência, a política, tudo isso tem a ver com o humanismo, é valorização das ações humanas. O que eles pensavam? Criticavam a igreja e os seus membros, entre eles o padre, é um nome bem difícil, preciso ler lá, John Wycliffe, na Inglaterra, e John Hus no Sacro Império Romano Germânico. Ambos do século XIV criticavam a Igreja Católica, condenando a ignorância e a imoralidade dos setores do clero. Manifestaram-se também contra a corrupção e a riqueza que marcavam a instituição. Então, a Igreja Católica, ela condenava a riqueza, o acúmulo de bens, mas ao mesmo tempo enriquecia, buscava esse enriquecimento, certo? Então, apesar de algum alcance de suas críticas, ambos fracassaram. Hus foi condenado e morreu na fogueira em 1415. Então, esses caras aqui, esses padres, esses clérigos, foram os primeiros a levantar essa bandeira aí da reforma religiosa, de protestar contra essas ações da igreja. Então, eles não estavam contentes, mas não deu certo, tá? Eles acabaram sendo condenados à morte por fogueira, né? Então, toda pessoa que ia contra a igreja católica naquele momento, eles eram condenados à fogueira. E foi assim que eles acabaram, né? Rebelaram-se contra os governantes, acreditando que além da reforma religiosa seria possível fazer uma reforma social. Então, além de tudo isso, né? Eles achavam que não só a igreja deveria passar por uma reforma, mas também a sociedade. Então, essas pessoas, esses clérigos, começaram a observar as situações e ver que eles deveriam mudar radicalmente aí a questão religiosa e política do momento. Aí nós vamos para a página 47, Reforma na Alemanha, gente. Aí nós vamos falar sobre um cara muito importante, né? Quando eu falo, toda vez que a gente falar em reforma protestante, sobre a reforma religiosa, tem um nome que tem que vir à nossa mente, que é Martim Lutero, tá? Então aí se alguém já conhece a doutrina luterana, que pertence à igreja luterana, então deve conhecer um pouco sobre Martim Lutero, quem foi Martim Lutero e como é que ele conseguiu concretizar aí as reformas protestantes. Então, esse movimento reformista, quando a gente fala em reforma, como eu falei, tá estragado, tá ruim, tem que arrumar. Isso que é uma reforma, definição de reforma. Tem que organizar as coisas. Iniciou em 1517. Então, Martinho Lutero era um monge alemão, de ordem dos agostinianos. E ele não estava descontente com toda essa situação. Então, ele era um crítico, ele observava as ações da igreja, ele dizia que não estava correto e que as coisas deveriam mudar. E ele se revolta a um ponto que ele escreve teses. O que são isso? O que quer dizer quando eu falo assim em teses? É como se fosse cartas, tá? Essas cartas, ele vai se revoltar, ele vai colar na porta da igreja em que ele pertencia. E isso vai causar uma grande. Ele vai levar a público, ele vai levar a conhecimento das pessoas
o que de fato acontece dentro da igreja. Então, acompanhe com a prof lá. As características feudais da região onde atualmente se localiza a Alemanha, então lá onde morava Lutero, ainda eram fortes do começo do século XVI, o que significava dizer que a igreja ainda mantinha muito poder, possuindo cerca de 1/3 do total das terras. Dessa forma, a nobreza detentora de terras era a principal interessada em diminuir o poder da igreja. No interior da igreja, desenvolveu-se um processo de contestação iniciado por Martinho Lutero. Membro do clero e professor da Universidade de Wittenberg, Lutero era contra uma série de práticas da igreja, principalmente a venda de indulgências. Em 1517, quando Lutero se revolta pela questão desse comércio das indulgências, ele seria utilizado para construir a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Então vejam só que coisa interessante. Já ouviram falar sobre a Basílica de São Pedro? Já, né? A maioria de vocês que fica em Roma. Quem não viu falar, pesquise lá o que é a Basílica de São Pedro. Ele é até hoje um local muito importante para os católicos. Então a Basílica de São Pedro tinha que ser construída, mas a igreja precisava de dinheiro para isso. Então qual foi a saída que a igreja achou para construir, para terminar esta obra? Foi cobrar indulgências. Então ela começou a vender essas indulgências muito mais, a fim de arrecadar muito dinheiro para terminar esta obra. E Martinho Lutero se revolta muito com isso, que não aceitava essa situação de você vender indulgências para construir um templo sagrado. Então, no interior da igreja, um protesto de contestação iniciado por Martinho Lutero, membro do clero e professor, depois de ler essa parte, me perdi na apostila. Então, lá em 1517, revoltado por causa desse tipo de comercialização, que seria utilizado para concluir a construção da Basílica, a prof já tinha visto aqui, ele escreve as 95 teses, né? E nessas teses ele expunha suas críticas contra a igreja e as fixou na Catedral de Wittenberg. Então, ele jogou cacaca no ventilador. Né? Foi mais ou menos isso a frase aí, desculpe aí a frase chula, mas ele jogou cacaca no ventilador e espalhou para todo mundo. Ele escreve as 95 teses e gruda na porta da igreja. Então, tudo que acontecia de errado na igreja tornou-se público. É como se nos dias de hoje nós jogássemos, ou alguém jogasse uma informação bombástica aí nas mídias sociais, Instagram, Facebook, né, Twitter. Isso é jogar cacaca no ventilador. E ele, naquele momento, o que ele podia usar era a porta da igreja. As 95 teses que ele escreve e joga na porta da igreja, contando todas as coisas erradas que a igreja vinha praticando. É claro que não ficou assim, né? A igreja reagiu muito revoltada com Martinho Lutero. Revoltado por causa de ele acabou sendo excomungado, tá? Então ele foi excomungado. O que é ser excomungado? O Papa Leão X excomungou o monge agostiniano. Então, você sabe que quando você é excomungado, diante da doutrina da Igreja Católica, você perde seus direitos religiosos, aí a tua conexão com Deus e tudo mais. Mas essa é uma outra história. Só para saberem que ele foi excomungado, ele foi expulso da Igreja Católica. Tá? Ele não fazia mais parte dessa igreja. Apesar da oposição da Igreja Católica, Lutero contou com o apoio da parte da nobreza que protegeu durante um certo período, mantendo-o escondido de seus perseguidores. É claro que Martinho Lutero começou a ser perseguido. Vocês acham que ele ia jogar cacaca no ventilador, expor tudo que estava acontecendo e ia ficar por isso mesmo? Ia só ser excomungado? Não. Ele foi fortemente perseguido, a intenção era a morte de Lutero, mas é claro que essa atitude de Lutero, não se sabe se teve aí um cunho político ou não, mas que ele se revoltou e jogou tudo ali e expôs para todo mundo que estava acontecendo de errado, favoreceu, de certa forma, a nobreza. Né? Essa nobreza aí que estava querendo reaver suas terras e que também não estavam contentes com a questão da Igreja Católica, eles protegem Lutero. Então, eles escondem Lutero por um tempo para que ele não seja capturado, não seja pego e não seja punido pelo que aconteceu. Os nobres desejavam diminuir os poderes da igreja, né?
Desse modo, Lutero iniciou a elaboração da doutrina que embasaria uma nova religião. Durante esse período, também traduziu a Bíblia do grego para o alemão, possibilitando que mais pessoas lessem as Sagradas Escrituras, ato que era proibido. Pensem assim que as pessoas não podiam ler a Bíblia. Primeiro que a Bíblia não era traduzida, tá? Ela era só em grego. Então, só quem conhecia ou que lia as Escrituras Sagradas eram somente quem fazia parte da igreja. Então, as missas eram rezadas em grego. As pessoas não entendiam grego, latino, não entendiam nada que estava acontecendo, tinham que fingir que sabia o que estava acontecendo, não sabia o que se passava. Lutero era contra isso, né? Então ele faz, nesse momento em que ele está escondido, que ele está sendo protegido pelos nobres, ele aproveita para iniciar essa nova doutrina, a doutrina da igreja protestante ou da igreja luterana, né? Do qual ele vai fazer parte. Então ele começa a escrever a doutrina luterana. E esse, ao mesmo tempo, ele traduz essa Bíblia para o idioma alemão. Então, as pessoas da Alemanha teriam conhecimento das Escrituras Sagradas. Que maravilhoso isso, né? Imagina você não ter conhecimento daquilo que você segue, né? Então, as pessoas seguiam uma religião que elas não tinham conhecimento até então. Só tinham conhecimento a partir do que o próprio padre falasse lá na frente, as informações que não fossem dadas. Então era uma fé cega, né? As pessoas não tinham conhecimento. E a partir dessa tradução da Bíblia, né, ela vai ser traduzida aí não só para idioma alemão, para muitos outros idiomas, a partir da Reforma Protestante, que a Bíblia vai ser traduzida. Certinho? Então isso é um pouquinho o início do que foi a Reforma Protestante, tá? Então eu deixo a atividade para vocês, a página 48, tá? Então, só uma explicaçãozinha do que for Reforma Protestante. E aqui está a atividade da página 48. Essa semana ainda nós damos continuidade e término a esse conteúdo para iniciarmos aí o segundo bimestre, ok? Até mais, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.